Olá! Eu sou o Enxadrezando. Curioso e empolgado para acompanhar a Copa do Mundo de Xadrez 2023 que está acontecendo em Baku, no Azerbaijão, quando algo muito curioso me chamou a atenção. A quantidade de indianos que participaram da competição. Foram nada mais e nada menos que 10 competidores nessa edição do Mundial. E mais impressionante é que, na época da pesquisa para esse vídeo, eram 8 concorrentes ao título e, desses, 4 são indianos. São eles: Domaraju Gukesh, que vai enfrentar o multicampeão Magnus Carlsen. Vidit Santosh Guraj, que enfrenta o enxadrista do Azerbaijão GM Nijat Abazov. E na outra ponta temos 2 grandes mestres indianos se enfrentando. Arjun Erigaisi contra Ramesh Babu Pragnananda. Historicamente a Índia tem sido uma força crescente no mundo do xadrez e ainda tem um papel de destaque em competições internacionais. O país produziu jogadores de elite, como Viswanathan Anand, que mencionaremos mais à frente nesse vídeo, e outros talentos promissores, incluindo Pentala Harikrishna, Vidit Gujrat, entre outros. Atualmente a Índia tem uma tradição de enxadristas altamente qualificados e tem tido um aumento significativo de sucesso em competições internacionais nos últimos anos. Além disso, a Federação de Xadrez da Índia, a ICF, tem investido na promoção e no desenvolvimento do xadrez em todo o país, oferecendo suporte e oportunidades para jogadores talentosos. E muito desse sucesso se deve a Viswanathan Anand, mais conhecido como Vishy Anand, um lendário enxadrista indiano nascido em 11 de dezembro de 1969, em Chennai, na Índia. Ele é considerado um dos maiores jogadores de xadrez de todos os tempos, e é amplamente creditado por elevar o nível do xadrez indiano e inspirar uma geração inteira de jovens enxadristas no país. A história de Anand no xadrez é notável. Ele aprendeu a jogar xadrez quando tinha apenas 6 anos, e mostrou habilidades excepcionais desde o início. Anand ganhou seu primeiro título de campeonato nacional da Índia aos 14 anos, destacando-se como uma jovem promessa. Ele começou a participar de competições internacionais e rapidamente subiu nas fileiras do circuito mundial. Se essas informações não valerem o teu like, então assista até o final que tem mais. Em 2000, Anand ganhou o título de campeão mundial de xadrez da FIDE, Federação Internacional de Xadrez, e continuou a se destacar em várias competições importantes. Ele manteve o título de campeão mundial da FIDE até 2002, e ganhou uma revanche em 2007, ajudando a solidificar seu status como um dos grandes enxadristas do mundo. Anand também ganhou inúmeros outros títulos e competições, consolidando seu legado como um dos maiores jogadores de todos os tempos. O legado de Anand na Índia é imenso. Ele levou o xadrez indiano a novos patamares, e inspirou uma geração de jogadores. Antes de Anand, o xadrez indiano não era muito popular, e o país não era conhecido por sua força no xadrez. No entanto, o sucesso de Anand inspirou muitos jovens indianos a se interessarem pelo xadrez e a seguir seus passos. Anand também foi um embaixador do xadrez indiano e ajudou a promover o esporte em todo o país. Ele mostrou que o xadrez é um esporte mental desafiador, mas acessível a todos. Sua popularidade inspirou o desenvolvimento de mais infraestrutura e recursos para o xadrez na Índia, incluindo a criação de academias de xadrez, clubes e competições em todo o país. Além disso, Anand também se destacou como um verdadeiro cavalheiro do xadrez. Sua conduta no tabuleiro e sua atitude respeitosa em relação aos seus oponentes o tornaram um exemplo a ser seguido, não apenas para os enxadristas indianos, mas para jogadores em todo o mundo. Em resumo, Viswanathan Anand deixou um legado significativo na Índia e no mundo do xadrez. Sua extraordinária carreira, sua influência no aumento do interesse pelo xadrez na Índia e seu exemplo como um verdadeiro esportista farão dele uma figura venerada no mundo do xadrez por muitas gerações. E para visualizarmos a genialidade dessa verdadeira lenda do xadrez mundial, nós vamos acompanhar essa partida jogada em 2006 contra o grande mestre russo Sergei Karyakin. E o russo começa com E4. E Anand responde com C5, a defesa siciliana. Cavalo em F3. D6. D4, a siciliana aberta. C por D4. Cavalo por D4. Cavalo em F6. Cavalo em C3, a defesa siciliana Najdorf. A6. Bispo em E3. E5, atacando o cavalo e desprotegendo a casa de D5, como explicado no nosso vídeo sobre a siciliana Najdorf. Vou deixar o link nos cards para você assistir mais tarde. Cavalo em B3. Bispo em E6. F3. Bispo em E7, colocando mais uma proteção para o cavalo e preparando para o roque. Dama em D2, abrindo para o roque longo. Roque. Roque longo. Cavalo de B em D7, mais um movimento explicado no vídeo sobre a siciliana Najdorf. G4. B5, iniciando o avanço dos peões.
Como os roques foram feitos em lados opostos, e o teu rei já está devidamente protegido, o ideal é que você inicie imediatamente o ataque ao rei do adversário. G5, atacando o cavalo. B4, atacando o outro cavalo, e cavalo vai para E2. Cavalo em E8, fugindo com o outro cavalo. F4, avançando os peões. A5, protegendo o peão. F5, atacando o bispo. A4, atacando o cavalo. Cavalo atacado vai para D4. E por D4, reforçando o ataque ao bispo. Cavalo por D4, ameaçando o bispo. B3, ameaçando o peão da coluna A. Rei em B1. B por C2, cheque. Cavalo por C2. Bispo em B3, abrindo a posição. A por B3. A por B3. Cavalo em A3, impedindo a entrada da torre na segunda fileira. Cavalo em E5, procurando uma posição melhor para a peça. H4. Torre em A5, protegido pela dama. Dama em C3, atacando o peão avançado. Dama em A8, reforçando o ataque na coluna A e atacando o peão na coluna E. Bispo em G2 protege o peão. Cavalo em C7, abrindo a posição para a torre. Dama por C7. Torre em C8. Dama por E7. Cavalo em C4, atacando o cavalo. G6, buscando apertar o rei das pretas. H por G6. F por G6. Cavalo por A3, cheque, e abrindo definitivamente a defesa do rei. B por A3. Torre por A3. G por F7, cheque. Rei em H7. F8, promovendo a peça para um cavalo, cheque. Caso você não saiba o que é subpromoção, então vou deixar esse vídeo explicando. Torre por F8, eliminando o perigo das brancas. Dama por F8, perceba que a dama preta pode capturar a dama das brancas, mas há uma jogada que trará muito mais vantagens para as peças pretas. Primeiro perceba que a dama das brancas está fora de jogo, e longe da defesa do rei. Torre em A1, cheque. Rei em B2. Torre em A2, cheque. Rei em C3. Dama em A5, cheque. Rei em D3. Dama em B5, cheque. Rei em D4. Torre em A4, cheque. Rei em C3. Dama em C4, cheque. E as brancas abandonam a partida. Perceba que as brancas têm apenas duas opções nessa posição. Primeiro vamos ver o que acontece se o rei for para D2. Então, torre em A2, cheque. Rei em E1. E dama em E2, cheque mate. Na outra opção o cheque mate é ainda mais rápido. Rei em B2. E dama em C2, cheque mate. Bem, é isso. Deixe o seu like caso tenha gostado desse conteúdo, se inscreva em nosso canal para não perder os próximos vídeos, e comente aqui embaixo caso você tenha alguma dúvida, crítica, ou sugestão. Vou deixar esses dois vídeos para você assistir na sequência. Um grande abraço e até a próxima.